Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, confesso, me deixou curioso: análise de domínio. Pegamos um artigo bem interessante do blog semântico, chamado Análise de Domínio no SEO. Olá, sim, é um tema que vem lá da ciência da informação, mas o artigo explora como ele pode ser super útil hoje, né? Especialmente para quem trabalha com conteúdo online, SEO. Exato. A promessa é que essa análise funcione como um mapa detalhado, sabe? Para a gente não se perder em assuntos complexos. A ideia é entender o que é isso, por que é relevante e como se aplica. Vamos lá? Então, para começar do começo, o que exatamente esse artigo define como análise de domínio? Essa que vem da ciência da informação. Bom, de forma simples, é o estudo aprofundado de uma área específica de conhecimento, um domínio. Mas não é só fazer uma lista de coisas não, tá? É mais fundo. É entender como a informação nesse universo funciona. Como assim? Como funciona? E, tipo, como ela é criada, como o pessoal organiza essa informação, como ela circula, como as pessoas usam ela no dia a dia daquele grupo. A ideia é mapear tudo: os conceitos-chave, as teorias que importam, as tendências, o jeito que as pessoas falam sobre o assunto, quem são as referências, sabe? Até a linguagem técnica que eles usam. Ah, entendi. E domínio pode ser qualquer coisa mesmo. Medicina, direito, claro. Mas pensa num hobby, tipo jardinagem, ou pescaria, ou até um nicho super específico. Cada um tem sua própria lógica, sua comunidade. Interessante. Então, não é só sobre o que o pessoal sabe, mas como esse conhecimento todo vive e se movimenta dentro daquela comunidade específica. Quase uma sociologia da informação daquele campo. Exatamente. É isso mesmo. A análise leva em conta esses fatores sociais históricos, como o conhecimento é validado ali dentro. Para quê? Para poder criar coisas mais úteis, né? Tipo, sistemas de informação, sites, conteúdo, que realmente conversem com as pessoas daquele domínio, que atendam o que elas precisam. Certo. E, na prática mesmo, por que alguém deveria, sei lá, investir tempo nisso? Que vantagens o artigo mostra? Olha, o texto lista várias coisas bem práticas. Primeiro, é um filtro ótimo contra o excesso de informação que a gente tem hoje. Sim, total. Ajuda a focar no que realmente importa naquele domínio, sabe? Em vez de ficar perdido num mar de coisa genérica. E também ajuda a organizar a bagunça, a estruturar tópicos que parecem muito complexos à primeira vista. Faz sentido. Que mais? Bom, outra coisa legal é que pode mostrar onde tem buracos no conhecimento, onde falta pesquisa, onde tem espaço para inovar, sabe? Também ajuda a entender quem são as figuras de autoridade, como as coisas são validadas naquele campo. As dinâmicas de poder mesmo. E, claro, serve de base para projetar sistemas melhores ou até para decidir onde colocar dinheiro, seja em pesquisa, seja num negócio. Nossa, bem abrangente. O artigo dá um exemplo que achei muito bom para clarear as ideias. Um cliente que vende produtos naturais à base de cannabis. Sim, É um mercado que para muita gente é novo, super regulado, cheio de tabu, de né? tabu. Como que a análise de domínio ajudaria um profissional de SEO ali? Esse exemplo é perfeito, né? Porque mostra bem a necessidade. Imagina, você é de SEO, não manja nada desse universo da cannabis medicinal, por exemplo. Sim, seria meu caso. Então, em vez de sair chutando palavra-chave, a análise de domínio te dá um método. Você iria mapear o ecossistema todo. A ciência por trás, que é complexa. As leis, que mudam e são cheias de detalhe. A percepção do público, que varia demais. Entendi. A terminologia correta, para não usar termo errado ou estigmatizado. Quem regula, quem são as associações de paciente, enfim. Com esse mapa inicial bem detalhado, aí sim a estratégia de SEO fica forte. A pesquisa de termos vai ser certeira, o conteúdo vai ser educativo de verdade, confiável, a estrutura do site, a taxonomia vai fazer sentido para quem entende do assunto. Poxa, muda tudo. Muda, tira totalmente do achismo, né? Transforma o que era uma falta de conhecimento numa base sólida para o projeto. Vira um trabalho mais científico, menos adivinhação. Totalmente. Sai do feeling para algo estruturado. O artigo também fala de um pesquisador, Birger Jorland, e as abordagens que ele propôs.
sem precisar listar todas. Qual é a grande sacada por trás dessa variedade de métodos que ele sugeriu? Olha, o ponto principal do Jorland, pelo que o artigo dá a entender, não é tanto a lista em si, sabe? Mas a ideia de que para analisar um domínio de verdade, você precisa ter uma caixa de ferramentas variada. Não tem uma receita de bolo única. Depende do que você quer entender naquele mapa do conhecimento. Para cada pergunta, talvez um método funcione melhor. Tipo, às vezes o melhor é criar um guia da literatura, ou um vocabulário controlado, um tesauro. Outras vezes é mais útil fazer estudo com o usuário, ver como eles buscam informação. Entendi. Ou, sei lá, analisar quem cita quem, para ver as influências, estudar a história do campo, analisar os tipos de documentos que rolam por ali, até usar IA para ajudar a processar a informação toda. O ponto-chave é essa flexibilidade, adaptar o método ao que você precisa descobrir. E essa análise, como você falou, não é para tirar uma foto e pronto, né? O artigo até usa o exemplo da tecnologia de 1974 para cá, para mostrar como tudo muda o tempo todo. Exato. E esse ponto é crucial. Os domínios são vivos, eles mudam. O que era tecnologia nos anos 70 não tem quase nada a ver com hoje. Pois é. E essa evolução acontece por vários motivos. Avanço científico dentro da área, mudança social, cultural, influência de outros campos, até a própria linguagem vai mudando. Sacar isso é fundamental, porque significa que qualquer sistema que organize esse conhecimento, a classificação de uma biblioteca, a taxonomia de um site, uma estratégia de SEO, tem que ser vivo também, tem que ser atualizado. Certo, não dá para fazer uma vez e achar que está pronto para sempre. Não mesmo. Entender essa dinâmica é o que permite criar sistemas mais flexíveis, que acompanham essa evolução. Ok. Então, vamos conectar isso direto com o foco do título do artigo, SEO. Como que essa metodologia, a análise de domínio, melhora concretamente o trabalho de quem otimiza para buscadores? O que o autor diz? Então, o autor, que é alguém que usa isso na prática de SEO, né, ele aponta 3 áreas principais onde a coisa pega. Vamos lá. A primeira é na pesquisa de termos. Ele diz que a análise de domínio eleva essa etapa. Em vez de só fazer lista de palavras-chave solta, você passa a entender de verdade o mundo do cliente. Usando outro exemplo, tipo odontologia, seria entender a diferença da linguagem do dentista para a linguagem do paciente, quem regula a profissão, os conceitos principais, tipos de retratamento. Faz sentido. Essa pesquisa profunda, documentada, cria uma base muito mais sólida para o vocabulário do site, para a taxonomia. É o que ele chama lá de fluxo de trabalho semântico. O processo fica menos empírico, sabe? Mais fundamentado. Dá muito mais profundidade para a pesquisa inicial, com certeza. E qual a segunda área? A segunda é na construção de taxonomias e ontologias. A análise te ajuda a sacar quais são os conceitos mais importantes e, principalmente, como eles se relacionam. As conexões. Bem mais fácil validar essa estrutura com quem entende do assunto, tipo o próprio cliente. O autor fala que usa menos ontologias, que são mais complexas e formais, mas diz que a análise também serve de base para extrair esses conceitos e relações de textos, vídeos, etc., para quem precisar construir uma. Entendi. E a terceira forma que ajuda o SEO? A terceira é que a análise de domínio serve como uma base metodológica para o trabalho como um todo. Ela dá uma estrutura, um método, não só para a pesquisa inicial lá no começo, mas para as atualizações que sempre são necessárias. Para manutenção também. Sim, o domínio do cliente vai mudar, vão surgir novas tendências, novos termos. Ter essa abordagem de análise ajuda a revisar e ajustar a estratégia de SEO de um jeito mais consistente, mais organizado. O artigo até dá um exemplo de usar uma ontologia que veio dessa análise para criar uma ferramenta de busca interna numa empresa que mapeava quem sabia fazer o quê. Mostra que vai além do SEO para o Google, né? Interessante essa aplicação interna. Mas olha,
Essa análise toda parece exigir um esforço bem grande no início de um projeto de SEO, né? O artigo comenta como equilibrar essa profundidade toda com os prazos, orçamento, que a gente sabe que são sempre apertados. O artigo não entra muito nos detalhes operacionais de como fazer caber no cronograma, sabe? Mas a ideia que fica é que esse investimento inicial em entender bem o terreno acaba economizando tempo e dor de cabeça lá na frente. Tipo, fazer certo da primeira vez. Isso. Uma estratégia que sai meio no chute pode precisar de um monte de ajuste depois. Já uma que nasce dessa análise mais profunda tende a ser mais estável, mais eficaz no longo prazo. A aposta é que a qualidade e a precisão do trabalho compensam o esforço inicial. Entendi. É um investimento na fundação, né? Para não construir em areia movediça. Exato. O artigo também faz questão de diferenciar uma coisa: análise de domínio, essa da ciência da informação, e modelagem de domínio, que vem da engenharia de software. Por que essa diferença é importante aqui para nossa conversa? Esse é um ponto-chave mesmo, porque os nomes são muito parecidos e podem confundir. As duas querem entender um domínio, sim, mas o para quê é diferente. Certo. Relações, regras, com um objetivo bem específico: construir um software. Geralmente usa diagramas tipo ML, como se fosse a planta baixa para quem vai programar. Ok, foco no sistema. Isso. Já a análise de domínio, essa da ciência da informação que a gente está falando, na linha do Hjorland, tem um objetivo mais amplo. Ela quer entender a natureza do conhecimento naquele campo. Inclui os aspectos sociais, históricos, como a informação circula, como a comunidade usa. É uma visão mais holística, sabe? Usa métodos mais diversos, como análise de documentos, bibliometria, estudo de usuário. Entendi a diferença. Para o autor do artigo, essa abordagem da ciência da informação é mais valiosa para o CEO. Por quê? Porque ela te dá um entendimento mais rico, mais abrangente da paisagem do conhecimento onde o seu cliente vive. Isso é mais útil para pensar em estratégia de conteúdo, em otimização, do que só ter um modelo para fazer um software. Mas, claro, uma não exclui a outra. Uma boa análise de domínio da CI pode super bem informar uma modelagem de domínio depois, se o objetivo for também desenvolver um sistema, né? Uma alimenta a outra. Fica bem claro agora. A visão da ciência da informação parece mais panorâmica, né? Mais estratégica para o contexto do conteúdo da comunicação online. E essa análise, então, não fica só nos campos acadêmicos ou super técnicos. O artigo sugere que é algo bem mais universal. Sim, total. E isso eu achei muito legal no artigo. Ele bate nessa tecla. Qualquer área de interesse pode ser vista como um domínio. Biologia molecular, sim. Mas colecionismo de selo? Também. Veganismo? Com certeza. Até torcida de time de futebol. Nossa, qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa. Cada um desses universos tem sua estrutura interna, seu DNA, como o texto fala, e dentro deles tem as comunidades de discurso, que são os grupos de pessoas com interesses parecidos, que usam uma linguagem própria, que interagem de um jeito específico. Entender as comunidades é parte essencial da análise. Então, no fim das contas, o que essa tal de análise de domínio oferece é uma forma mais sistemática de não ficar só na superfície de qualquer assunto. Uma ferramenta para a gente realmente desvendar como um campo de conhecimento funciona por dentro. Exatamente isso. É um convite para a gente olhar para as estruturas, para as dinâmicas, para o contexto que está por trás da informação que a gente consome ou produz. É um jeito de construir um entendimento profundo de verdade, em vez de só ficar juntando dados solto. O autor até comenta que usou ferramentas de IA, tipo Gemini, Deep Research, para ajudar na pesquisa para o próprio artigo. Olha que interessante. Um conceito mais clássico da ciência da informação se conectando com tecnologia de ponta para aprofundar ainda mais essa investigação. Que demais. Uma exploração muito, muito rica essa da análise de domínio. De verdade, parece que oferece uma abordagem mais estruturada, talvez até menos angustiante para a gente lidar com a complexidade toda de informação que tem por aí hoje. Sem dúvida. E o que eu acho particularmente valioso, sabe, é ver como um conceito que nasceu lá atrás para ajudar a organizar biblioteca, arquivo, se mostra tão relevante para desafios de hoje, como o SEO. Mas vai além, né?
Sim. É quase uma mentalidade, uma forma de abordar qualquer área onde a gente precise entender fundo para poder navegar ou se comunicar bem. Estimula um olhar mais atento, mais crítico, sobre como o conhecimento se organiza e circula o tempo todo à nossa volta. Isso deixa a gente com uma reflexão final aqui, né? Se todo nicho de interesse, todo hobby, toda comunidade online tem essa estrutura de domínio própria, com suas regras, suas linguagens, será que o ato da gente tentar mapear essa estrutura conscientemente poderia mudar o jeito como a gente aprende ou interage nessas áreas? Boa pergunta. Campo que interessa pra gente, muito além só do trabalho. Fica aí a provocação para quem nos ouve.